Bem-vindos a mais um quadro Inspire-se. Esse quadro é promovido pela CDV-CDL e tem como objetivo trazer empresários, lideranças da nossa comunidade para contar a sua história, sua trajetória, seus desafios, para inspirar outros empresários e novos empresários do mercado. E também estimular o associativismo e as lideranças. Eu sou Josiane Grando, vice-presidente da CDV-CDL. E estou aqui hoje com uma convidada muito especial. E por que muito especial? Essa convidada representa hoje os professores. Ela representa também, e eu estou em homenagem, né, ao Outubro Rosa, da prevenção do câncer, na qual ela é líder, né, da AMDV, e também ela é uma empresária, e ela tem muitas histórias, com certeza, para nos inspirar, porque ela já passou por diversos desafios, diversas trajetórias profissionais, e agora está empenhada aí no voluntariado. Então, a gente vai saber hoje um pouquinho da história da professora Cirlei. Bem-vinda, Cirlei. Obrigada pela sua presença aqui. E das muitas Cirleis que eu citei aqui, a gente queria conhecer a Cirlei. Na verdade, eu hoje represento como professora e queria aproveitar, né, dar os parabéns a todos os professores, porque hoje é o nosso dia, né, de uma caminhada minha como profissional de mais de 40 anos, né. Represento também como empresária, né, porque também tenho a Uninter, onde essa empresa já tem 20 anos. 20 anos. Presidente da AMDV. Meu nome é Cirlei Freitas Talal e estou aqui para ouvir, para bater um papo com vocês. Com certeza. Então, assim, Cirlei, aproveitando já que as muitas Cirleis, né? Porque a Cirlei representa essa mulher, né? Essa mulher multitarefas, mãe, empresária, professora, liderança. E eu queria saber, assim, como que nasceu, Cirlei? A profissional, aí a empresária, e daí a voluntária? Eu acredito, assim, que eu me inspirei na minha mãe. Sua mãe. Meu pai tinha comércio quando era criança, adolescente, mas a mãe era empreendedora. E até hoje ela é, sabe? Ela hoje ainda é de guardar dinheiro, de ficar feliz quando alguém consegue uma aquisição de alguma coisa. Então, eu vejo isso nela. E eu acredito que foi isso. Além de professora, eu também nunca deixei de fazer algo a mais. Tanto que fui para o comércio, mesmo sendo professora, né? Então, eu acredito que a inspiração veio da minha mãe. E estava no sangue, porque eu sempre falo assim que eu tenho facilidade nessa questão de empreender, né? Não tem medo? Não tenho medo. É. E eu vim assim, de professora, eu virei empresária e continuo, né? Como que nasceu a empresária, Cirlei? Foi assim, acaso? O negócio te procurou, você? A necessidade. A necessidade. Como professora, eu vim de uma época onde a gente recebia a cada 6 meses. Trabalhava, e quando eu recebia a cada 6 meses, era uma alegria, porque a gente sabia que ia chegar o pagamento. Então, na verdade, o ser professora já veio de dentro mesmo. Eu queria ser professora. Eu tive várias oportunidades, inclusive, de trabalhar na Federal. Eu fui convidada, na época não tinha concurso, não precisava concurso, e um compadre do meu pai era chefe de um posto federal, aquele tempo tinha, Sim, assim, né, os postos onde funcionava, desde de cargas que passavam, fiscalização e tal. Ele falou, olha, seu Antônio Freitas, eu vou levar essa menina para trabalhar conosco. Mas menina, né? Nós somos em 5 meninas. Na casa do meu pai é uma família de mulheres. Só mulheres? Só mulheres. Daí foi adotado um menino. E o meu pai não quis que eu saísse de casa, porque menina, né? Tinha aquele receio. Não era para ser, assim, né? Não era para ser. E daí fui ser professora na época. Para fazer o magistério tinha que dar aula. Então eu saí de casa, fui parar na casa de um casal, onde de manhã eu fazia o trabalho da casa e à tarde eu dava aula. Você dava aula? Dava aula, porque para fazer magistério, naquela época, tinha que estar em sala de aula.
E aonde eu Na morava... prática, né? Na prática. Tinha que... A prática era você já aprender e já repassar, né? Estar em sala de aula. Então, eu saí muito cedo de casa para poder fazer o magistério. E ali, né, a paixão, isso foi em 76, né, que eu comecei a trabalhar. Eu não era nascida ainda. E daí, essa paixão por dar aula, e eu até falo, até hoje, assim, que eu não tenho, assim, nada que eu não faria tudo de novo. Não tenho, e teve de tudo. Quando hoje falo, ai, tá difícil, era difícil aquela época. Eu tive alunos que cortou pulso, eu tive 2 casos de furar o olho em sala de aula, entende? Era um rebelde também. Os desafios de ser professor. Os desafios de sempre. E hoje, né, hoje até tem um pouquinho mais, porque os pais, eu acredito que poderiam dar um apoio a mais ao professor. Hoje, né? Tem aquele apoio psicológico, hoje tem assim, tipo, de antigamente para hoje tem bastante recursos, né? Sim. E daí eu tinha 3 filhos, né? Tive 3 filhos e a necessidade de tu fazer algo a mais. Então, eu trabalhava manhã e tarde e à noite ainda trabalhava, dava aula para o Mobral, sempre fazia algo a mais. E foi aonde surgiu de eu ter uma necessidade de fazer uma pós. Eu precisava fazer uma pós. E a pós era um mestrado e era muito caro. Então, eu propus para o Antenor, que era de Pato Branco, ele falou, olha, eu monto a pós para você, mas eu preciso ganhar a minha. E eu montei 9 pós para mim ganhar a minha pós. Você começou montando turmas. Montando turmas de pós. Que interessante. Aí foi o vínculo que eu tive. Você trouxe clientes para esse grupo? Para esse grupo e depois... Para ganhar a sua. Para ganhar a minha. Foi uma necessidade mesmo. Eu não montei só 9, eu montei muitas, porque eu fiz 3 pós com eles e, em troca, eu montava turma. Tá aí uma vendedora, né? Isso. Aí eu tinha feito uma pós na PUC. E aquilo me desgastou tanto, porque eu apresentei para um plenário de 500 pessoas a minha pós. E aquilo sabe, foi assim, muito sofrido. Daí eu disse, eu precisava fazer algo a mais. Porque só ser professora, eu pensei, vou fazer uma supervisão que dava um cargo a mais. Sim. Eu vou fazer história que acrescenta algo a mais. E assim foi. Metas, né? Você tinha metas maiores hoje, do que você estava, você queria algo sempre melhor. Sempre a mais. E quando eu fui olheiro, acho que o povo foi olheiro, né? E disse, Cirlei, nós temos uns cursos técnicos do CEBED. Você não quer assumir? Eu falei, eu quero. Mais um desafio. E tinha 8 alunos, eu lembro que era no colégio ali no 28, e eu assumi essa turma, só que eu já tive um olhar diferente. Eu tirei da sala de aula ali do 28 e já aluguei uma sala. No primeiro ano, os alunos ficaram para o lado de fora, não coube o espaço que eu tinha alugado. E ali comecei com os cursos técnicos, aí veio as pós à distância, e, por último, as graduações, né? Então, foi aí que eu entrei na Uninter, né? Que daí você pegou, é uma franquia, né? É uma franquia, na verdade, essa franquia, a gente faz um trabalho, eles repassam uma porcentagem, e eu continuei com 40 horas. Então, continuou dando aula e tocando o negócio. Porque, na verdade, funcionava à noite e os sábados. Então, eu trabalhava de dia e de noite eu fazia... Jornada tripla das mulheres, sempre trabalhei manhã, tarde e noite. É uma luta. Eu vejo os professores que trabalham 3 turnos, é um desafio. Só que eu sempre falo que não é nas 8 horas que você consegue alguma coisa. Eu sei. Nas 10, nas 12, nas tá 15, nas 16 horas... que você vai acrescentar algo a mais. Tá aí uma dica, né, Cirlei, que quem quer empreender, não pense que vai bater cartão, né? Não é nas 8 horas, não. Você sempre tem que fazer algo a mais. E eu sempre fiz, sabe, Josi, até hoje, pensando em vir para cá e bater um papo com você, me veio. Eu vendia Avon, sabe, sempre estava vendendo alguma coisa. Eu lembro que uma época eu chegava em casa depois das 10 horas, que eu dava aula à noite, e eu pintava panos de prato você é artista até também. 2 horas da manhã. Porque os panos de prato eu entregava e eu recebia.
E que você é pintora também, professora de artes também, né? Na verdade, eu gosto muito da arte, da história da arte, da história em si, né? Mas eu tenho uma habilidade, assim, para pintura, para arte. Agora estou, né? Não estou conseguindo pintar pelo motivo do tratamento, né? Que eu passei. Mas hoje tem tinta sem... que a base de água, né? Dá para a gente. Eu fiquei sabendo que ela era artista porque as alunas, né? A Cirlei me deu aula de pintura. A Cirlei. Então, assim, é multifacetas, né? Artista, empresária. Cirlei, logo nós vamos entrar num outro assunto, mas para nós, ainda nesse assunto da empresária. Hoje você conta com quantos cursos lá na Uninter? Hoje você sabe o número de alunos que vocês atendem? Quantos você já formou? Olha, Josi, passaram pela Uninter mais de 1.500 alunos formados. Meu Deus! Tá? Só que nós tivemos aí com essa pandemia e o número baixou um pouco, e por eu ter esse equilíbrio, entende? Não atingiu a empresa. Porque você tem que saber quando você está em alta e quando pode acontecer algo e estar preparado. Eu sempre trabalhei numa margem de perca, entende? Sempre prevendo menos. Prevendo. E quando baixou os alunos ali, foi uma fase que eu também não estava assim investindo muito no prédio e tal, então eu consegui me equilibrar. Hoje estamos com 780 alunos, né? Já tivemos 1.100 alunos, e o prédio está praticamente vazio, né? Porque tem 1.600 metros construído ali. Só que hoje no não prédio. pode, né, no presencial. A questão da pandemia fez com que a gente desse se reinventasse, na verdade. Mas os nossos alunos ainda vão para a aula. Nós temos professores, hoje eu lá preparando, inclusive, para o Dia do Professor, que amanhã a gente vai fazer uma homenagem, um almoço para eles. Eu valorizo muito o funcionário. Profissional. Tá? Eu, inclusive, quando eu pago um funcionário, eu falo para mim mesmo, obrigado, e que ele multiplique esse dinheiro. Né? Isso eu acho que é um diferencial. Valorizar as pessoas, né? Porque você não consegue administrar o teu negócio sozinho. Não, precisa de pessoas. Com certeza. E eu acho que esse equilíbrio, ele é muito importante para a empresa. Eu não tive nenhum funcionário em 20 anos que me levou para a justiça, entende? Nossa, porque a gente faz um trabalho sei, né, na hora de cobrar, mas sei cobrar com sabedoria. Com sabedoria. Né? Porque, às vezes, um não, conforme você fala, ofende a pessoa. Mas eu acho que uma das ferramentas mais importantes hoje é o feedback, né, Cirlei? Com as pessoas certeza. precisam saber. Elas precisam saber o que elas precisam melhorar e o que elas têm de bom. Elas precisam ter feedback positivo e também o feedback... Com certeza. Não é só a empresa ceder, só a empresa ceder. O funcionário também tem que ceder. E nós tivemos eu tive 18 funcionários, hoje reduziu bastante, a gente teve que reduzir, né? E, graças a Deus, meus funcionários eles têm um vínculo com o Estado, com outras fontes de renda também. Daí não foi assim tão difícil da gente desligar. Eles mesmos chegavam para mim e diziam, olha... se você achar que tem que me demitir, sem problema. Então, ficou fácil, aberto. Né? Mas ainda a gente tem os professores que atendem os nossos alunos, porque eu sempre falo, Josi, que o ensino à distância, ele não é quem jogar polenta para cachorro. Entende? Um termo bem... Ele tem que... Nós não estamos preparados ainda... Eu sou prova que é difícil. Sozinha. Então, nós temos um professor... Ele pode ir lá no polo, ele tira dúvida, nós temos os grupos onde tira uma dúvida de um, serve para outros. Essa ponte é muito lindo de ver os professores trocando as ideias com os alunos, vem para o polo, apresenta trabalho, pede ajuda de trabalho. Então, nós temos uma secretaria e uma equipe em prol do aluno. Eu fiz um curso à distância e eu achei um desafio muito grande, porque você lê o triplo, estuda o dobro
E ainda você tem prazos, né? Então, eu acredito que você aprende muito, porque você tem que ler muito. É bem desafiador, eu já tive essa experiência. É muito boa, mas é bem desafiadora. E eu acho que tem que ter uma estrutura bem boa. E Com como que você certeza. vê, Cirlei, assim, essa questão do ensino em si e do ensino à distância? Na verdade, eu acredito em melhoras. Sempre, eu acho assim que teve uma fase que era tudo guardado. Depois veio uma fase tudo descartável. Jogaram tudo fora. Hoje já está vindo de volta os valores, os cuidados, os pais mais acompanhando os filhos, entende? A educação também teve isso. E eu sempre falo para os meus alunos, olha, você vai pegar uma fase boa, professor vai ser pérolas, porque quem vai para a educação, ele vai porque ele gosta mesmo. Tem que gostar Se foi a fase de, eu vou porque eu não tenho outra coisa para fazer. Hoje tem um leque de cursos, né? Você pode escolher o que você gosta quiser. Mais. Eu vou ser professor porque eu quero ser professor. Vai ser professor. Mas se for professor, seja o melhor. Hoje eu falo sim, que com a facilidade que você tem de diversos cursos aprendizado, você pode ser o que você quiser, só querer. Só querer. Eu acho que assim as oportunidades está para todos. Né? Vai quem buscar essa oportunidade que vai se dar bem. Vai fazer a diferença. Eu sempre comento assim, alguém pergunta, Cirlei, como tu tem todas essas peças antigas? Eu falei, dando aula. Eu não conseguia trabalhar um tema se eu não levasse algo a mais para eles ver. Ou fazer uma viagem de estudo para acrescentar. Entende? Então, parece que a prática tinha que caminhar junto. E eu sempre conto que, na época que eu estava dando aula para uma terceira série, um fazendeiro pôs uma caixa d'água. E ninguém conhecia a caixa d'água. Eu coloquei os alunos em cima de um caminhão e fui mostrar a caixa d'água. Porque eles não conheciam, era uma novidade, entende? Então, e pensa a aula que eu dei, né? Eu lembro do cometa Halley, eu levei os alunos madrugada dentro para ver o cometa. Eu Depois trabalhava isso aí. Eu recomendo visitarem um museu que a Cirlei tem, porque ela tem de tudo lá um pouco, né? Agora, a tua última aquisição foi uma cuspideira. E eu vi aquela carroça, não? Como que é? Uma diligência. Desculpe. E na próxima exposição vai ter uma cuspideira, que antigamente todos os homens fumavam. Então, eles tinham muito essa questão de escarrar, de cuspir, e eu consegui uma cuspideira, que na próxima vai estar exposta também. Cirlei também é a história, né? E essa diligência, ela está sendo preparada, né? Preparada para o Natal. Estou sabendo. Inclusive, a gente vai abrir aí para as empresas que queiram divulgar e que queiram fazer um dia de passeio da empresa, entende? Com ela, a gente vai estar com ela aí à disposição. Esse é o papel da Cirlei também com a sociedade, né, Cirlei? Com certeza. Devolver um pouco para a sociedade o que a sociedade contribui com o teu negócio, com a tua vida, né? E a gente queria saber sobre a Cirlei que passou, assim, qual foi, assim, o teu maior desafio, Cirlei? Seja ele na vida pessoal, profissional, que te ensinou alguma coisa. Olha, foram tantos os desafios e, graças a Deus, eu venci todos. Mas o último me tirou o chão, né? Passar por um câncer não tem, assim, como você conseguir colocar para as pessoas o que é um tratamento de um câncer. Só vivendo, né? Só vivendo. Então, quando alguém me dizia, Cirlei, se prepare, se agarre, porque o tratamento é difícil, eu pensava, do que será que estão falando? Eu era leiga, eu não entendia, né? Não sabia nada do câncer. E quando eu comecei o tratamento, que eu consegui ver, assim, que para vencer eu tinha que realmente me agarrar. Ele é físico, mas ele é muito mental, né? Com certeza. E o emocional da gente abala muito. E nós somos movidos pelo emocional. Se nós não estamos bem emocionalmente,
Nada. O físico não reage. Não né? reage. Seja na empresa, seja na família, no teu dia a dia, você tem que estar bem. E o tratamento te tira tudo o que é de bom. Ele mata o que é de ruim e tira o que é de bom também. Então, você tem que estar achando o caminho de você ficar de pé para vencer aquilo. Porque se você cai, você deixa o câncer tomar conta. Então, eu ficava, assim, muitas vezes, fazendo até tratamento alternativo, e para ir em busca de superar e passar tudo aquilo. Chegou um dia que eu cheguei com um exame para o médico, ele falou, está errado esse exame, está errado. Eu falei, não, doutor, está certo. Você fez em doisinho? Eu fiz em doisinho, repete esse exame. Eu voltei e repeti o exame no mesmo dia, e levei de volta e deu ainda mais alto. Ele falou, realmente você está certa. Então, eu ia buscar suplementos que me ajudassem. Eu tomei, o arroz vinha da Indonésia, tá? O tratamento. Porque o arroz te ergue, ele te dá... lembra quando a gente era criança que as mães diziam, olha, dava uma congestão que eles diziam, né? Dava água de uma arroz. sopa, um caldo de arroz. Então, esse arroz, a terra é uma terra própria na Indonésia. Eram pacotinhos pequenininhos, né? E eu consegui, Josi, com toda essa luta toda, eu consegui chegar num tratamento que eu podia pagar. Eu ia pelo SUS, mas o suprimento eu conseguia pagar. Então, esse foi também um diferencial. Mas se é um caldo de feijão sem agrotóxico, um monte de coisa que você pode fazer e que não tem um custo alto. Então, eu queria dizer assim que o que mais me mexeu mesmo é você chegar num tratamento e ter aquela vontade de vencer, mas, ao mesmo tempo, tinha muita coisa que você tinha que passar. Eu chegou os dias que estava caindo a minha unha. Né? Então, o desespero corpo debilita, chegou junto. né? Não tem, se cai todo o cabelo, né? E eu nunca andei sem cabelo. Porque, vaidade mim, também. O cabelo era ver alguém olhar para mim e dizer, olha, coitada, está com câncer. Então, eu não queria ouvir isso. A piedade, né? Então, as pessoas me viam e diziam, nossa, que bom, não caiu o cabelo. Não caiu o cabelo, né? Então, eu usava peruca. E cada um reage de uma forma. Mas o que assim, sabe, Cirlei, o que a doença te... Eu sempre falo assim que, às vezes, quando eu me sinto meio ruim, assim, às vezes eu penso assim que, às vezes, aquela situação ruim veio para me ensinar a humildade. Com porque certeza. A gente precisa muito do outro, né? Eu acho assim, Josi, que eu nunca fui uma pessoa ruim. Eu sempre fui, assim, uma pessoa com o coração muito bom. Mas eu não tenho dúvida que me deixou melhor. Eu consigo olhar de outra forma. Quando eu vejo alguém com um atrito assim, eu fico pensando, mas para que isso? Entende? Isso aí não representa nada. Tem coisas que hoje você tira de letra, até eu comento que eu fiz a última pós, eu fiz sobre conflito, né? Então, eu sei fazer essa ponte também. Mas o câncer, ele me deixou assim, eu acho que um mestrado para a vida. Graduei. Então eu sempre digo que a doença, ela às vezes vem para ensinar uma humildade, ela vem para te ensinar a ser mais resiliente, às vezes a gente reclama, né? E eu acho que uma das coisas que é mais difícil é o que não tem solução, a morte ou uma doença. Porque a doença não depende só de você, né? Depende de tratamento, depende de recursos, depende de pessoas. É um desafio. De um monte de coisa, porque primeiro você tem que querer. Tá? Sim. Quando eu falo que eu tirei de letra em tudo, não que foi fácil, não foi fácil, mas a vontade que eu tinha de viver, de vencer, e a certeza, né, que ia passar, que eu ia passar por aquilo, mas que eu ia ter um final feliz. E realmente aconteceu isso, hoje curada e tal. E hoje você é líder da AMDV. Da AMDV. E como é essa experiência da liderança? Qual que é o papel da AMDV para a gente conhecer um pouquinho? Então, Josi, quando eu estava no tratamento, vinha muita coisa na minha cabeça. Muita conversa com Jesus, né? E nesses diálogos com ele, eu dizia, eu vou ser teu instrumento. Me deixa aqui que eu vou ser teu instrumento.
E no momento eu pensei assim, eu vou ser ministra. Vou ser ministra, mas eu não quero ser ministra da igreja ali. Eu quero fazer velório. Visitar doentes. Eu queria fazer mais ainda, sabe? E, de repente, veio o convite para ser presidente da AMDV. Então, a gente tem um propósito, mas Deus tem outro com a gente, É né? verdade. E eu não tenho dúvida que Ele me colocou no lugar certo, porque hoje eu consigo passar a minha experiência. Como presidente, eu sou a primeira presidente da AMDV que passou pela experiência de um câncer. E isso faz uma diferença muito grande, porque muita gente me procura, olha, se lê isso e aquilo. Então, eu sempre até falo, cuidado com muita coisa que te ensinam, porque nem tudo você pode fazer. Sim. Então, eu sei colocar para eles, olha, vai por aqui, vai por ali, cuidado, não exagera nisso. Não... Às vezes me ensinavam chá e eu fazia desintoxicar, entende? Então, toda essa experiência que eu passei, eu consigo estar passando hoje. E ser presidente da AMDV é se doar por uma causa muito importante. Eu acredito, assim, que os assistidos que a gente tem, né, porque a gente faz um trabalho ali com cesta básica, com apoio psicológico, porque a AMDV tem ali psicóloga, parapsicóloga, terapeuta. Nós temos um grupo fantástico. É tudo voluntário, Sirlene? Todos voluntários, todos. Nós temos assistente social, que é preciso, é necessário, senão a rede precisa desse documento, desse aval, né? Que é ela que vai nas casas saber se precisa isso, se precisa aquilo, se precisa encaminhar, inclusive até para encostar, para aposento, tudo ela faz essa ponte. Ela dá esse suporte, né? Porque as pessoas estão fragilizadas, não têm conhecimento, às vezes estão emocionalmente, porque quem cuida também da pessoa doente também precisa de apoio, né, Sirlene? Olha, vem a família inteira. Vem a família inteira. Então, esse suporte ali é o papel da AMDV. Nós tivemos essa semana aí do Rosa, deu 1.090 exames. Nossa, foram maravilha. 1.090 pessoas que talvez a gente salve, que chegue em tempo precoce para fazer ainda o tratamento. Porque câncer tem cura, só que tem que ser diagnosticado em tempo, com antecedência. E com a pandemia pulou um ano. Então, por isso, esse aumento que deu de exames. Mas ainda é pouco, né, Sirlene? Deveria ser muito mais. Ainda é pouco. Mas acredito que os postos de saúde também estão atendendo. Estão evoluindo. Que o pessoal está fazendo. Mas o papel da AMDV é realmente a prevenção. E é para isso que eu estou ali. Eu sempre falo que se não tiver que tirar foto, que se não tiver que aparecer, eu não quero aparecer. Eu quero aparecer para o assistido. Eu quero dar apoio para eles. É eles que precisam de nós. Com certeza. Entende? Porque é uma mão que tu estende numa hora tão importante. E eu recebi a visita, quando eu recebi a visita de alguém que tinha passado, eu queria segurar elas. Eu queria ouvir mais, porque a experiência, o exemplo, é a melhor forma você seguir. Eu ouvi uma frase ontem num curso que eu estava fazendo na igreja, que as pessoas estão querendo ouvir mais as testemunhas do que os mestres. Isso mesmo. Então, as pessoas querem mais testemunhos de vida, mais concretos, sabe? Então, assim, o teu testemunho, às vezes, vale muito mais do que muitas leituras sobre o próprio câncer, né? Com certeza. Porque as pessoas querem ouvir o testemunho, elas querem aprender com a tua história. Como você venceu, eu também posso vencer, eu me inspiro em você. E o quadro Inspire-se é para isso, é para inspirar as pessoas. E, Sirlene, eu só queria aproveitar para falar um pouquinho sobre o associativismo. Nós estamos aqui na CDV, na casa do associado, do empresário. A AMDV é uma associação, é uma entidade, você é uma liderança. Como que você vê o associativismo, essa junção de pessoas em benefício de algo, em prol de algo ou na melhoria de algo? Olha, Josi, eu acho que aqui tem alguém aqui que está ouvindo, né, que está aí nos assistindo, que ela fez uma visita para nós quando ela chegou aqui na associação. E eu desabafei com ela, né? Eu falei, olha, precisamos, né, que vocês venham nas empresas, que vocês ouçam, que vocês peguem ideias e tal, porque eu me sinto em casa hoje.
entende? Houve assim um distanciamento e vocês hoje estão unindo, porque a associação é uma união. É uma união. É uma união de junção de um monte de coisa, desde exemplos, desde de empreendedorismo, de soluções, de problemas, e que a gente tem que se unir para chegar a um denominador comum. E hoje, de nós vir aqui, de nós expor as empresas, porque nós passamos por uma dificuldade. Com né? certeza. E vocês também se reinventaram, como o ensino à distância. Eu, há 20 anos atrás, tive essa coragem de entrar no ensino à distância. Muita gente está vendo hoje que isso que nós estamos fazendo é fundamental. Hoje é necessário. E vocês optaram, né, para modernizar e avançar isso. Porque se vocês tivessem ficado aqui fechado, olha, pandemia, fechou tudo. Não, vocês foram se reinventando. E nós, empresa, precisamos muito de vocês. Porque, na verdade, uma vez a gente precisava, tinha exposição. Era a única coisa que nós usufruía, era porque, na exposição a gente tem um peso a mais para escolher algo lá e tal, um standard. Hoje não, eu sei que se eu precisar de vocês, vocês estão abertos. E muita coisa eu vi assim, as empresas, né, participando, vindo mostrar, né? E é isso mesmo. Porque às vezes as pessoas nem vão no local, mas ouviu. Lá tem tal coisa, é lá que eu vou buscar. É na Uninter que tem lá, digamos, nós temos lá, tu pediu dos cursos, né? O leque de curso que a Uninter tem, agora vem direito. Direito a EAD? Vem direito e EAD. Entende? Nós temos engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia de software. Na área da educação, nós estamos com 70% de desconto. Nossa. Por causa do mês do professor. Por um ano, ele tem 70% de desconto. Tem curso que vai pagar R$100 e poucos. Nossa, gente, eu tá? acho que o ensino está na mão de todo mundo, né? Tá aí. E é livros impressos, é livros de editora. Tá? Quando fala ensino à distância, a Uninter tem um diferencial. Livros, professores, sede própria, secretaria para atender, telefones à disposição, né? 2 telefones para a gente estar. Inclusive, a gente só liga e outro só recebe para não dar esse conflito dele ligar e estar ocupado. Então, sempre pensando no aluno. Eu, como empresária, sempre digo que no âmbito que nós vivemos de 2 vizinhos, com todas as opções que nós temos de cursos, né, em geral, eu acho que ter o 3º grau é o mínimo. Fundamental. É o mínimo, né? Se especializar e ter o estudo. Sirlei, nós teremos assunto, né, para muito tempo. Porque com certeza. Tem muito assunto, mas eu acho que a mensagem assim ficou bem evidente da garra da mulher, da empresária, da voluntária, né? Porque ser uma liderança hoje também é um desafio muito grande. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para nós, para os nossos associados. É uma mensagem de inspiração para nós, de trajetória. Eu vou usar uma frase que eu usei uma vida toda. Sou feliz, alegre e forte, tenho amor e muita sorte. Sou vivaz e inteligente, acredito firmemente no poder da minha mente, porque Deus está no meu subconsciente. Amém. Ele em primeiro lugar, né? Com certeza. E a Sirlei é gaiteira e canta também. Ela canta muito. Mas a gente sabe que ela faz umas rodas de viola e ela é cantora. Na verdade, esse astral é fundamental para a vida, entende? Eu não vejo assim nada que possa, às vezes a gente pode, né, tá triste e tal, mas eu sempre mantenho aonde estou. Meu netinho disse assim: eu gosto de uma avó por causa da comida e a outra por causa da felicidade. Que legal. Então, é a felicidade. Que mensagem. Eu acho que problemas todo mundo tem o seu, né? Com certeza. Ninguém sai na rua aí sorridente que não tem um problema. Todo mundo tem, mas agora como você vai resolver, que é a diferença, né? Então, obrigada, Sirlei, mais uma vez pela sua presença aqui, pela sua história. Espero que inspire muitas mulheres e homens também. E a casa da CDV está sempre aberta para você. Obrigada, Josi. Eu queria dizer assim que
que a gente é muito feliz por ter essa junção aí com a gente nas empresas, que passa por umas dificuldades e tal, mas que vocês estão junto e recomendo, sejam como a Cirlei esteja aqui também na associação. Obrigada.